Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nesta noite, que possamos estar firmes no Senhor e fazendo a sua vontade. Agora nós vamos para o nosso estudo, A vida de José e os últimos dias, parte 10. Então, nós vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este estudo que o Senhor está me dando para trazer para os teus filhos e que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor está revelando na sua palavra, na vida de José, para que possamos entender a tua palavra em profundidade. Me ajude a ser um instrumento em suas mãos. Que eu não fale nada que venha de mim, mas tudo que venha do Senhor. Obrigado por tudo, abençoa teus filhos, tuas filhas, que o Senhor os abençoe em tudo que eles estejam precisando. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continuando aqui os estudos, a vida de José e os últimos dias, parte 10. Então, em Gênesis 39, do 7 ao 9, vamos ler aqui o que diz. Gênesis 39, do 7 ao 9, nos diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então a mulher de Faraó estava tentando José, Ela estava sendo usada pelo próprio Satanás para derrubar José no pecado, Então a mulher de Potifar tenta José. Então vamos comparar aqui. José foi tentado a cair no pecado de adultério, de fornicação, porque ele não era casado, mas a mulher era casada, tinha o seu marido, então ela seria adúltera e José fornicador, Então vamos lá. A mulher de Potifar tenta José, Jesus foi tentado e perseguido toda a sua existência como ser humano nesta terra. Então nós sabemos que José tem horas que ele representa Jesus, tem horas que ele é ele mesmo, um ser humano comum. Então essa tentação de José representa também Jesus sendo tentado. Jesus no deserto foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado toda a sua vida nesta terra, Principalmente nos últimos 3 anos e meio da sua existência, do seu ministério. A mulher de Potifar representando a Israel terrena, também tentou Jesus como homem, a ser seu marido humano, para ele, como homem, lhe dar as coisas desta terra. Mas Jesus fugiu da esposa terrena do Pai eterno. Então, aqui nós estamos falando da Israel terrena, Da Israel que veio da carne e do sangue de Jacó. Então, aqui em João, capítulo 6, João 6, do 14 ao 15, a gente vê Jesus fugindo, Vamos ler aqui. João, capítulo 6, versículos do 14 ao 15, nos diz assim:
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, aqui aqueles judeus, né, que participaram do pão e do peixe, né, comeram bastante, agora eles queriam Jesus como o seu rei, como o seu líder, como o seu esposo, porque ali era Judá, né? Só que eles queriam Jesus só pelo interesse das coisas materiais. Mas esta esposa terrena, chamada Judá, não é? O Judá terreno, porque neste Judá, que é este Israel de hoje, tem apenas um remanescente. E é um pequeno remanescente, né? Então, a maioria daquelas pessoas, todas elas não têm compromisso com o Pai Eterno e anda apenas atrás das coisas deste mundo. Então, Jesus fugiu desta mulher terrena, que era a esposa do Pai Eterno, que no Velho Testamento o Pai Eterno deu carta de divórcio para ela devido à infidelidade dela. Então José, ele foge da mulher de Potifar e Jesus foge da Judá, né, de Judá, da mulher, da esposa do Pai Eterno, a esposa terrena, a esposa infiel, a esposa que só quer as coisas materiais. Jesus não veio a primeira vez nesta terra para assumir a Israel terrena como esposa, mas para encontrar para o Pai Eterno uma esposa que fosse melhor do que esta Israel terrena. Então nós vimos no estudo passado que Deus deu carta de divórcio para a Israel terrena, né? E a Israel terrena não é só a casa de Judá, mas também a igreja apóstata, a igreja que não tem compromisso com seu esposo, com seu noivo, né? Jesus veio a esta terra com uma função definida: encontrar uma esposa para o Pai Eterno que fosse melhor do que aquela que recebeu do Pai Eterno carta de divórcio. Então, Jesus veio a este mundo com um ministério, né? Uma função definida. E Jesus veio para encontrar uma esposa que fosse melhor do que a que o Pai Eterno tinha dado carta de divórcio, que foi a Israel terrena, né? Então, Deus se divorciou desta Israel terrena, que não quer ele, que não respeita ele, que não ama ele, que quer ele só por interesse. Nós acabamos de ver aqui em João 6, do 14 ao 15, o interesse desta esposa terrena que veio da carne e do sangue de Abraão e não da fé de Abraão, né? Então, Jesus, ele fugiu dessa esposa do pai dele. Então, Jesus veio a esta terra com uma função definida: encontrar uma esposa para o Pai Eterno que fosse melhor do que aquela que recebeu do Pai Eterno carta de divórcio, que foi a Israel terrena, que veio da carne e do sangue de Abraão. Então, Jesus, ele veio para encontrar para Deus, Espírito, né? Uma esposa que fosse melhor do que a Israel terrena. Jesus veio em busca de uma esposa para o Pai Eterno, que veio da fé de Abraão. Então, essa esposa é a esposa que veio
da fé de Abraão, não somente da carne e do sangue de Abraão. Uma esposa que não servisse a ele somente pelos bens materiais, mas servisse a ele por amor, e por amor o obedecesse. A gente vai ler em João 14, né, 21 e 23, Jesus falando, né, que aquele que obedece a sua palavra é aquele que ele ama de verdade. Então, os que amam de verdade a Jesus são aqueles que obedecem a palavra de Deus. O foco de Jesus nesta terra era fazer a vontade do seu Senhor e encontrar para ele esta esposa. Então, aqui a gente vê Jesus como servo de Deus, né? E ele veio a esta terra para fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Pai, do seu Senhor. E ele queria, e Deus queria que Jesus encontrasse uma esposa para ele Deus. Então ele veio encontrar para ele Deus, né, esta esposa que fosse espiritual, como o Pai eterno é espírito. Então Deus não queria mais uma esposa carnal, mas uma esposa espiritual, porque ele é espírito. Esta nova esposa do Pai eterno não poderia ser mais carnal, terrena, pois a carne sempre trairá o seu esposo, mas a espiritual permanecerá fiel ao seu esposo, pois ela o ama de verdade. Aí você vai ler Mateus 25, do 1 ao 4. Vamos ver lá o que é que diz. Mateus 25, os versos do 1 ao 4. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então a gente vê aqui as duas esposas do Pai eterno, né? Uma é louca, 5 eram loucas. 5 aqui representa o reino de Judá, né? A Israel terrena, Israel que veio da carne e do sangue de Abraão. Esta Israel não tem azeite de reserva. O azeite é o Espírito Santo, só tem quem já é espiritual, só tem quem já recebeu Jesus. Mas as prudentes, além de ter azeite em suas vasilhas, também tinham de reserva na vasilha. E esta noiva, esta esposa é a esposa espiritual. Essa esposa é a esposa que Jesus veio aqui na terra buscar, chamar, procurar, encontrar para Deus, né? Agora em Gênesis 39, versículo 9, nos diz o seguinte: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José diz para a mulher de seu senhor: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Então José está dizendo: não vou ser mal.
meu dono, meu senhor, não disse para mim ter nada de relacionamento íntimo com você. Então a única coisa que ele proibiu na casa dele, para mim, foi você. Como é que eu vou fazer essa maldade com ele? E vou também pecar contra o meu Deus? Não vou fazer isso. Então neste verso 9, podemos destacar algumas coisas, né? Primeira coisa a ser destacada: ninguém era maior do que José na casa de Potifar, senão o próprio Potifar. Então, na casa de Potifar, maior do que José era somente Potifar. Ninguém neste mundo é maior do que Jesus, a não ser o próprio Pai eterno, que é o Deus Espírito. Então, neste mundo, Jesus é a autoridade maior. Acima de Jesus só está o Pai eterno. O Deus homem é sujeito ao Deus Espírito, pois Jesus, como Deus, ele é o Pai da eternidade. E como homem mortal, ele era a casa do Deus Espírito. Então aqui quando a gente fala de Jesus, o Deus, o homem, Deus, a gente está falando de Jesus como ser humano, como aquele que iria morrer. Mas quando falamos do Deus Espírito, nós estamos falando do Pai eterno, que vivia dentro do corpo de Jesus. Então Jesus, como Deus, homem, como o homem, como Deus que se tornou carne, veio a este mundo à procura de uma esposa espiritual para o Deus Espírito, não uma esposa para o Deus homem. Então Jesus é o Deus homem, mas é Deus, o Deus Espírito, é o Espírito de Deus que morava dentro do homem Jesus. Então, a segunda coisa a ser destacada neste versículo 9: nenhuma coisa Potifar vedou a José, a não ser, não é, a sua mulher. Então, nenhuma coisa Potifar vedou a José em sua casa, a não ser a sua mulher, pois era a mulher de Potifar. Nenhuma coisa Deus vedou a Jesus neste mundo, a não ser sua mulher, a Israel terrena, porque era mulher de Deus. Deus tinha dado carta de divórcio para ela, mas ela continuava sendo esposa de Deus, divorciado, mas de Deus. Ela não poderia pertencer a outro, mas ela era infiel, né? Então, a mulher que o Pai eterno não queria mais, a mulher que, como Vaste, não iria entrar mais na presença do seu esposo, pois ele não a queria mais, devido à sua infidelidade conjugal. Então, a Israel terrena, Deus deu carta de divórcio para ela. Então, ela não iria mais à sua presença como sendo a sua esposa. Deus enviou Jesus a este mundo para que ele encontrasse uma esposa para ele, Deus, que fosse melhor do que a Israel terrena, do que aquela Israel que ele se casou no Velho Testamento, né? Assim é o Pai da eternidade com esta Israel terrena. Ele não vai querer mais ela como esposa, né? Então vamos observar aqui. Esta Israel terrena não é formada somente de judeus que não reconhecem Jesus como seu Messias, como o seu Deus, mas também de evangélicos que se dizem cristãos e não são. Estão apostatando a sua fé, pois não vivem na obediência à palavra do Pai eterno.
Então, essa esposa terrena, quando diz assim, a Israel terrena, está falando tanto dos judeus que rejeitam Jesus, como dos cristãos que apostatam da sua fé. É por isso que Jesus dirá um dia para estas pessoas: não vos conheço. Então, um dia Jesus vai dizer para estas pessoas no juízo, né? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, a terceira coisa a ser destacada no verso 9 de Gênesis 39. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José, ele não queria fazer maldade nenhuma a Potifar. Ele não queria pecar contra o seu Deus. José reconhece que se ele fizesse o que a mulher de Potifar queria, ele estaria, fazendo, primeiro, maldade a seu Senhor. Segundo, pecando contra Deus, pois ele estaria cometendo adultério e quebrando o 7º mandamento de Deus. Então, no caso, José não era casado, ele não estaria adulterando, mas ele estaria na fornicação. Mas no caso da mulher de Potifar, estaria no adultério, Mas Jesus seria pior se tivesse ajudar a esposa divorciada de Deus, que é a ajudar, o reino, a casa de Judá, a ajudar a terrena, Se Jesus tivesse tido para si essa esposa de Deus, do Pai Eterno, se ele a tivesse considerado, a Israel terrena como sua esposa, então ele estaria também adulterando, ele estaria tomando a esposa do seu pai como sendo sua. Mas Jesus fugiu dela, ele não queria ser aclamado rei por esta Israel terrena, porque esta Israel terrena foi divorciada de Deus e Deus não quer mais nada com ela. Aqui em Gênesis 3,15 nos diz que a mulher é a mãe de Jesus. Nós já lemos várias vezes, mas vamos lá de novo. Gênesis 3,15 nos diz o seguinte. Então Deus, ele diz o seguinte para a serpente, E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para a serpente? Deus está dizendo para a serpente que a mulher tem um descendente. E o descendente da mulher seria Jesus. Porque Jesus é filho da mulher com Deus. Por quê? Porque a mulher é a Israel terrena, a casa de Judá. A Judá que ainda hoje não reconhece Jesus como seu Deus e como seu Salvador. Então, essa Israel terrena é a esposa de Deus, do Pai Eterno, que lá no Velho Testamento recebeu o divórcio do Pai Eterno. Mas foi dessa Israel terrena que Deus gerou o seu filho. Então, esta mulher é a Israel terrena, não a Israel espiritual. Esta Israel terrena é a esposa do Pai Eterno, que mesmo divorciado dela, gerou seu filho unigênito. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu. E Deus deu nesta nação chamada Israel. E esta Israel era a esposa que Deus deu carta de divórcio para ela, porque ela é uma esposa infiel, porque ela é carnal, ela é terrena. Aqui em João 1,14 nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Então, o verbo é o próprio Deus encarnado.
Então foi nesta nação que Jesus nasceu. E Jesus ainda diz lá em João 1:11, né? 10 e 11, estava no mundo, o mundo não o conheceu. E diz mais, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Jesus nasceu nesta nação chamada Israel, que é a mesma mulher lá de Gênesis 3:15. E essa mulher deu à luz um filho, ou ao seu filho, né? O filho único dessa mulher, que foi Jesus. Mas essa mulher não tinha homem físico, homem material. O marido dela era espiritual, o marido dela era o próprio Deus. Então vamos lá em Lucas para ver quem está gerando o filho nessa mulher, né? Vamos aqui para Lucas 1:35, que nos diz assim. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esta mulher, ela é a nação de Israel. Seja bem-vinda, Patrícia. Que o Senhor te abençoe. Então, Patrícia, eu não sei mexer muito nessas coisas, não. O Tiago quem sabe. Então, eu não sei mexer muito no celular para essa participação, não. Eu vou perguntar para ele, certo? Para ele me ensinar. Mas eu não sei mexer, não. Certo? Mas tu pode botar tuas perguntas aí, tua dúvida, que eu vou respondendo, certo? Só não dá pra gente participar assim também no ar, porque, na verdade, além de eu não saber mexer, né? Nós estamos aqui no estudo. Mas se tu quiser fazer alguma pergunta, certo? Então, aqui, olha. Jesus, no caso de Lucas 1:35, Deus foi quem envolveu a mulher. No caso ali, Maria, ela estava representando a nação de Israel. Maria representava a nação de Israel, a mulher de Gênesis 3:15, que é a nação de Israel. É porque eu não sei mexer muito bem em celular, não. Então, portanto, a Israel terrena não era somente a esposa do Pai Eterno, mas também a mãe do homem Jesus, não do Deus homem, mas do homem Jesus. Então, Jesus era filho de Maria, que veio da terra de Israel por parte humana somente, não pela parte divina, pela parte espiritual. Então, Maria era mãe de Jesus só humanamente. Então, Jesus era filho da mulher, mas essa mulher, Maria, representava a nação de Israel. Maria estava ali como representação de uma nação, a nação de Israel, que é o povo de Deus, que Gênesis 3:15 relata. Então, Jesus, como ser humano, era filho da mulher Maria, que representava a nação de Israel, que representava o povo de Deus, de onde Jesus viria como ser humano, para dele mesmo tirar uma esposa para o Pai Eterno, que fosse melhor do que esta, né, nação terrena. Então, existe... O ser humano, ele tem duas partes. Então, vou explicar aqui para vocês direitinho. Eu já estou cansada de explicar, mas vou explicar mais uma vez. Nós temos uma parte terrena, que é o nosso corpo. Foi a primeira parte que Deus fez. Então, quando eu digo Israel terrena, essa parte
humana, essa parte pecadora, essa parte corrompida. Quando fala da parte espiritual, o espírito que Deus colocou no homem. Então, esta segunda parte refere-se ao espírito que Deus nos deu. Então, nós como seres humanos temos duas partes, a parte terrena e a parte espiritual. Do mesmo jeito é comparada a Israel, a nação de Israel. É a nação terrena, essa que representa a nossa carne, que não quer obedecer a Deus, que vive no pecado. E a parte espiritual, aquela que já recebeu Jesus como Salvador e está servindo. Então, esta é a nação espiritual. Então, Jesus, quando veio como homem, ele tinha uma parte terrena, que era o seu corpo, mas ele tinha a parte espiritual, que era o Deus Pai, que estava dentro da carne dele, assim como acontece conosco. Nós temos um corpo e dentro do nosso corpo tem o nosso espírito. Então, assim era Jesus. Então, a parte espiritual de Jesus é o próprio Deus. E a parte terrena era o corpo dele que iria morrer. Do mesmo jeito que acontece conosco também, a nação é comparada assim. Então, essa nação terrena, Deus não quer. Assim como ele não quer a nossa carne como ela é, cheia de pecado. É por isso que ele veio para salvar, para nos purificar, para nos limpar, para salvar primeiro o nosso espírito. Então, aqui nós podemos ver isso em João 1,14 e Mateus 1,21, em relação a João 1,14, vamos ver o que é que diz lá. Jesus lá diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, né? Que Mateus 1,21, lá fala que do Deus Emanuel, né? Assim como Deus fez da terra, que era sua, o homem Adão, e de Adão Deus fez uma esposa para Adão, assim da terra, ou nação de Israel, representada por Maria, o Pai eterno fez o homem Jesus. Então, vocês estão entendendo? Deus, ele pegou da terra, a terra era de Deus, é de Deus. E Deus desta terra pegou uma parte, fez o corpo do homem. Então, e colocou dentro desse corpo um espírito e uma alma. E esse homem se tornou alma vivente. Então, Deus, deste homem, fez esse homem dormir, e de uma parte desse homem ele fez a mulher. Do mesmo jeito aconteceu com Jesus. Então, Jesus veio desta mulher chamada Israel, que representa a terra de Israel, representa o povo de Israel, representa a nação de Israel. E desta nação veio Jesus. E de Jesus, Deus está tirando uma esposa para ele. Só que é para ele espírito, para ele como espírito, não como ser humano. Porque como ser humano, Jesus não tem esposa. Entenderam? Então, de Jesus veio a esposa do Deus Espírito, do Deus Pai. Jesus veio a esta terra para isso, para escolher, para procurar, para gerar uma esposa para o Pai dele. E essa esposa veio dele mesmo, através da morte dele na cruz. Então, Deus lá no Éden fez com que Adão dormisse, da costela dele fez uma mulher. Jesus, do sangue dele, da morte dele, ele gerou esta mulher que é espiritual, que não é esposa de Jesus, mas esposa do Pai eterno, do Deus Espírito. Não sei se os irmãos entenderam. Então, o homem Jesus, ele veio com este objetivo de procurar essa esposa para o Deus eterno. E do homem Jesus fez a esposa do Deus homem, né, que é o Pai da eternidade. Então, o Deus homem, o Deus Espírito, é o Pai da eternidade, que é o mesmo Jesus, né? Por isso, José, representando Jesus, foi vedado
de se relacionar intimamente com a mulher de Potifar, porque José representa Jesus e Potifar representa Deus, e Deus vedou Jesus de se relacionar com a Israel terrena, assim como Potifar vedou José de se relacionar com a sua esposa. Então nós estamos fazendo aqui uma comparação, né, com a vida de José e a vida de Jesus. Então, esta Israel terrena não tem nada mais a ver com o Pai eterno. Por quê? Porque ela é infiel. Porque a nossa carne, ela não obedece ao Pai eterno como deveria. Por mais que nós nos esforcemos para permanecer firmes, sempre estamos caindo no pecado. Assim também a nação terrena. A nação terrena sempre vive na idolatria, mas a espiritual, ela já é a escolhida de Deus, porque ela vive na obediência ao Pai. Como Jesus diz, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne sempre está caindo no pecado. E lá em Gálatas 5:17 nos diz o seguinte: o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, para que ela não faça o que quer. Então, o Espírito de Deus, que está no nosso espírito, luta com a nossa carne para não fazermos o que queremos, mas ainda desobedecemos a Deus. Então, a nossa carne e o nosso espírito representa também a nação de Israel terrena e a nação de Israel espiritual. E a espiritual é aquela que veio de Jesus, que já recebeu Jesus como Salvador, já recebeu um novo espírito e está procurando viver na obediência ao Pai eterno, né? Mas ainda temos a carne, que a nossa carne é falha. E quem não lhe obedecer será morto, né? Deixa eu ver bem aqui, eu saltei bem aqui. Esta Israel terreno não tem nada mais a ver com o Pai eterno. Por isso, o anticristo construirá um templo para ele e ele mesmo se assentará nele e dirá que ele é o próprio Deus homem. Segundo as Tessalonicenses 2:4, você pode ler. E quem não lhe obedecer será morto. Você vai ler isso em Apocalipse 12:6, que é o dragão perseguindo a mulher, e a mulher aqui é a Israel terrena, que mais tarde vai se converter. E do 13 ao 16, você pode ler que é a continuação da perseguição da mulher. E o capítulo 13 do Apocalipse, os versos do 5 ao 10. Então, ali tudo é o domínio, é o controle, é a perseguição dos últimos dias. A Israel terrena traiu o Pai eterno com a serpente, com Satanás, né? E pertence à serpente. Então, a carne, essa Israel terrena, ela nunca vai se achegar a Deus. Ela nunca vai se arrepender. E de como Jesus mesmo disse, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam, não me aceitaram. Se vier outro no seu próprio nome, vocês vão aceitar. Esse outro vai ser o anticristo, e eles vão aceitar. Então, desta Israel terrena, tanto o reino de Judá como a igreja apóstata, né, que é essa Israel terrena, então não entrarão mais na presença do Pai eterno. Por quê? Porque são carnais, eles não querem, então serão julgados. Em Mateus 25, do 32 ao 35, lá Jesus vai dizer, seja bendito do meu Pai, entre no meu reino. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. E Jesus vai citando lá, né? Seja bem-vinda, Daniele, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Mas em Mateus 25, do 41 ao 42, Jesus vai dizer para aqueles, né, que são comparados como bodes: afastai de mim, malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram comida. Quer dizer, aqui representa os dois tipos de pessoas: aqueles que têm Deus, que são espirituais, que já receberam Jesus e servem a Ele até a morte, mas os outros que não têm Jesus, que rejeitaram Jesus, então esses são afastados dele para sempre. Então Jesus diz o que Ele, Pai da eternidade, irá fazer com as suas duas esposas, né? A que é espiritual e a que é terrena, né? Em Gênesis 39, do 10 ao 11, Gênesis 39, do 10 ao 21, me diz assim, Gênesis 39, do 10 ao 21. E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em suas mãos e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então aqui a gente vê uma injustiça sendo cometida, né? Aqui Potifar, ele acredita, né, na sua mulher. Então, esses versos nos relata a tentação que José teve, né, para que ele quebrasse não somente a ordem do seu dono, mas também a lei do seu Deus. Então, a mulher queria que José quebrasse a ordem de Potifar, que disse que ele não poderia ter nada com a mulher dele, ele vedou a mulher dele, e também quebrasse a lei de Deus, que diz, né, que não podemos desejar nada do nosso próximo, nem a mulher, nem o marido, né? Jesus foi tentado de todas as maneiras para quebrar a lei do Pai Eterno, mas ele nunca desobedeceu ao Pai Eterno. Então, assim como José foi tentado, e José não cedeu, e José fugiu, escapou, ele fugiu daquela tentação,
Assim também foi Jesus. Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus nunca cedeu ao pecado. Jesus nunca pecou. Assim como José foi tentado e não cedeu à tentação, e por isso foi condenado à prisão, assim também Jesus foi tentado de todas as maneiras a quebrar as leis de Deus, mas ele não cedeu à tentação, a nenhuma tentação. E por isso foi condenado à morte na cruz, tanto pela mulher Judá, né? A mulher carnal, a mulher terrena, a mulher que Deus deu carta de divórcio, condenou Jesus à morte porque Jesus não quis ser rei dela, porque Jesus não quis uma mulher que somente queria as coisas materiais. Então Jesus foi condenado à morte, não na prisão, mas na cruz, né? José foi condenado à prisão, mas Jesus foi condenado à morte, né? Pela mulher Judá. Na presença, quem estava representando Judá, condenando Jesus? Eram os religiosos, eram os anciãos, era a multidão de judeus, né? Também os da lei. E também pelos gentios, na pessoa do Pilatos, né? Então, condenaram Jesus à morte, porque Jesus não fez o que eles queriam. Jesus não se adequou, não se igualou aos sacerdotes, aos religiosos, aqueles do tempo de Jesus. Jesus não fez o que eles faziam, porque Jesus era o próprio Deus e Jesus não ia andar no pecado. Então, eles condenaram Jesus à morte. Aqui em Gênesis 39, 21, nos diz que o Senhor era com José. Em Lucas 2, 40 e 42 e Mateus 3, do 16 ao 17, também nos mostra que o Pai Eterno era com Jesus, né? E Jesus crescia na graça e no conhecimento de Deus, né? E no batismo de Jesus, Deus mesmo diz: este é meu filho amado. Então, Deus estava com Jesus também. Em Gênesis 39, do 21 ao 23, nos diz que, vamos ler lá. Gênesis 39, do 21 ao 23, nos diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, aqui está falando de José no cárcere. Lá no cárcere, Deus estava com José. Então, aqui nos versos do 21 ao 23, nos diz que por Deus estar com José, José achou graça diante do carcereiro. E o carcereiro entregou a prisão nas mãos de José. Então, José era responsável por aqueles presos. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Então, quem prosperava era o Senhor através de José. Quando Jesus veio a este mundo, que também é uma prisão, que está sob o poder e domínio do carcereiro Satanás, Jesus também estava preso nesta prisão chamada terra, juntamente com os outros presos do diabo. Então, Jesus veio a este mundo é uma prisão, porque esta terra governada por Satanás é uma prisão que todos aqueles
que já nasce condenado, porque receberam esta condenação lá no Éden, quando Adão pecou. Então, este lugar é um lugar de prisão para estes desobedientes a Deus. Então, Jesus veio a esta prisão para fazer o quê? Para tirar desta prisão os prisioneiros, né, que estão aqui. Então, Jesus veio dar sua vida nesta terra para poder salvar desta prisão, das mãos do carcereiro Satanás, todos aqueles que crê nele. Então José estava responsável por aqueles presos. Jesus ficou responsável por esta humanidade. José não podia salvar nenhum preso, mas Jesus pode salvar todos aqueles que querem. Jesus, como homem, estava preso em um corpo humano. Como homem, ele não podia ter o mesmo corpo de glória que ele tinha quando estava no céu, diante do Pai. Você pode ler isso em João 17:5. Mas o Pai abençoou este mundo nos dias em que Jesus estava nele, executando o seu ministério. E qual era o ministério de Jesus? Encontrar uma esposa que fosse melhor, uma esposa para o Pai eterno, que fosse melhor do que a Israel terrena. Jesus veio a esta terra com 2 objetivos. Primeiro objetivo, morrer em uma cruz para libertar a humanidade das mãos do inimigo, né, do carcereiro Satanás. Segundo objetivo, resgatar para si a terra que Adão, devido ao seu pecado, a sua desobediência, entregou nas mãos do diabo. Então, em Gênesis 39:21, nos diz que foi o próprio Deus quem entregou, né, sobre José a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. Foi o próprio Deus quem mandou o carcereiro entregar nas mãos de José o cárcere. O mesmo aconteceu com Jesus. Então, em João 6, do 37 ao 40, nos diz que Jesus estava nesta prisão, neste mundo, nesta terra, né, para fazer a vontade do Pai. Por isso, o carcereiro Satanás teve que entregar este mundo nas mãos de Jesus. Por quê? Porque foi o próprio Pai quem mandou. Porque Jesus veio para esta terra para fazer aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. E o que foi que o Pai mandou ele fazer? Ele mandou ele religar o homem a ele, Deus. Ele mandou Jesus morrer na cruz para dele sair a sua esposa, uma esposa que fosse espiritual, uma esposa que fosse melhor do que a que ele tinha dado carta de divórcio, do que a Israel terrena. Então Jesus, ele recebeu de Deus esta graça, né, de ter a terra nas suas mãos. E quando Jesus esteve aqui, Jesus fez muitas maravilhas. Este mundo foi muito abençoado e ainda hoje é abençoado. Porque Jesus foi para o céu, mas deixou o corpo dele aqui. Jesus deixou a igreja dele, e a igreja dele representa ele. E o mundo é abençoado devido à igreja de Cristo. Enquanto Jesus estava aqui, ele expulsou demônios, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, ressuscitou os mortos e muitas outras coisas, né? Jesus abençoou este cárcere chamado terra, porque o Pai era com ele em tudo. Então Deus estava com Jesus. Jesus nunca deixou de abençoar esta terra e os seus moradores. Agora que estamos nos últimos dias, Jesus está destruindo todo o império do diabo nesta terra para implantar o seu reino. Deus está acabando com a era do diabo nesta terra para vir uma nova era. Deus está destruindo esta terra que faz no maligno, que jaz no maligno, que está na morte, que está
como é que se diz? Jaz no maligno, jaz na morte, jaz na sepultura, que jaz na podridão. Jesus está destruindo tudo isto, esse governo do maligno, para fazer uma nova terra, que está em Deus, no Deus Filho, no Filho de Deus, terra a qual, né, ele almeja, né, essa terra almeja o povo de Deus governando nela. Então, aqui em Romanos 8, eu vou ler bem aqui rapidinho, Romanos 8, do 19 ao 23, nos diz o seguinte. Romanos 8, do 19 ao 23, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, aqui Paulo está dizendo que a criação, que toda a criação, ela está na expectativa do povo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Então, a criação está na expectativa dos filhos de Deus vir governar esta terra. Porque quando terminar o governo do diabo nessa terra, vem o governo do Filho de Deus. E a terra vai ter paz. E a terra vai ser feliz. E a terra não vai ter mais o maligno governando e destruindo. Então vai ser o Filho de Deus. E os filhos de Deus também estão na expectativa da volta de Jesus. Porque eles estão querendo a redenção, estão querendo ir ao encontro do Pai. Então é isso que Paulo está falando aqui, nesses versos, né, de Romanos, capítulo 8, os versos do 19 ao 23, os irmãos podem ler direitinho. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Próximo sábado a gente continua aqui na vida de José. Então, que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam ter entendido, que se não entendeu, pode comentar, pode perguntar, que eu respondo, certo? Vocês podem botar no comentário que vocês tiverem alguma dúvida. E eu vou nos comentários, eu vou e respondo, tá certo? Então, mande essa live para frente, dê o seu bonzinho e comente. E que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, né? E eu vou falar com o Tiago, Denise, como é que se faz aí, porque eu não entendo muito de celular, não.